Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Essa frase tão importante da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mostra que nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério da encarnação, quis se submeter a tudo o que toca a humanidade. O texto não fala primeiro da lei, fala primeiro da mulher, nascido de uma mulher. Pode-se perguntar por que o apóstolo Paulo não quis dizer nasceu de Maria. E o nome da virgem era Maria, diz São Lucas, mas São Paulo não diz isso. O estudo comparativo da carta aos Gálatas com a carta aos Romanos, as duas grandes tábuas da doutrina da justificação, ajuda a entender por que São Paulo, nesse versículo, fala de mulher e não de Maria. Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Aqui, São Paulo é o principal fundamento do dogma do pecado original. Fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Mas o tema da segunda Eva não aparece em Romanos, aparece em Gálatas, nascido de uma mulher. A mesma intenção teológica teve o quarto Evangelho. O autor do quarto Evangelho, São João, nunca chama Nossa Senhora ou nunca coloca nos lábios de alguém o nome de Maria para se referir ou para se dirigir a Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus Cristo, no milagre das bodas de Caná, aqui no Evangelho que acabamos de ouvir: mulher, que há entre mim e ti? A minha hora não chegou. E no capítulo 19, versículo 27, nós temos: mulher, eis o teu filho. A estrutura do quarto Evangelho, que é bem diferente da estrutura dos Evangelhos sinóticos, é uma estrutura única. São João tem várias intenções ao redigir o seu Evangelho. A primeira é mostrar que em Cristo nós temos a nova criação. Assim começa o Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No começo do quarto Evangelho, no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem, no capítulo 2, onde temos o milagre das bodas de Caná, nós temos algumas referências extremamente sugestivas que estão, digamos assim, codificadas no autor do quarto Evangelho. As 6 talhas de pedra. Já pararam para se perguntar por que 6 e não 5 e não 7? Deus fez todas as coisas em 6 dias. No 7º, descansou. As talhas são chamadas pelo quarto evangelista de pedra. A mesma matéria onde Deus Todo-Poderoso cunhou com seu próprio dedo a antiga lei. Perceberam também no relato do Evangelho que a água se transforma em vinho não nas talhas, mas depois que o servente tira. A transformação acontece fora das talhas. Jesus manda os serventes encherem as talhas de água. As talhas são levadas para o mestre de cerimônias quando ele tira a água, vírgula, transformada em vinho. Não convinha que a água fosse transformada dentro das talhas de pedra 6 dias. A antiga lei não traz a transformação. E a resposta está em João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Pronto. Aqui nós já temos uma misteriosa, impressionante
codificação, o autor do quarto evangelho quer mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo é não só um novo Adão, mas Maria Santíssima é a nova Eva. E a novidade que ele veio trazer, o vinho novo, não vem das talhas. As talhas, elas foram feitas para colocar a água. Aliás, as talhas eram colocadas ali, precisamente para a colocação do vinho. Mas era hábito dos judeus na festa que, ao chegar na casa, eles se lavassem o pedilúvio, onde se lavavam os pés, e também as talhas, as jarras para lavar as mãos. A intenção das talhas era precisamente água, não era vinho. As talhas foram colocadas ali justamente para mostrar que nós temos uma realidade inicialmente direcionada a um fim, agora está direcionada a outro fim. Romanos capítulo 10, versículo 4. A finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. O que temos então aqui nas bodas de Caná? Nós temos um outro esponsal, isto é, a humanidade foi desposada por Cristo. Por isso, bem escolhida foi a primeira leitura. Vi a Jerusalém descer do céu, ornada como uma esposa. A igreja foi desposada por Cristo. O que temos então no milagre das bodas de Caná? Nós temos o esponsal da humanidade ali colocada como misticamente na pessoa de Jesus e na pessoa da igreja. Esse noivo, não sabemos quem era, acaba sendo então o coadjuvante, não é a figura principal. A figura principal é aquele que vai realizar o milagre, aquele que vai realizar esta realidade que tanto aguardamos. O quarto evangelho então quer dizer precisamente isto. Começa a vida pública, o Senhor numa festa de casamento. Deus Todo-Poderoso desposou a humanidade. Na expressão bonita do apóstolo Paulo, preocupado, solícito com o bem da igreja, a preocupação dele é apresentar a igreja pura, sem mancha, sem mácula, para Deus Todo-Poderoso, a solicitude de todas as igrejas. Assim, o milagre das bodas de Caná adquiriu um caráter não só cristocêntrico, mas também eclesiológico. Ali nós temos a descrição em síntese de toda a obra do Senhor. Ali nós temos o tipo, ali nós temos a antecipação, ali nós temos a realidade primeira daquilo que vai se consumar no Calvário. Assim vocês entendem a relação entre água e vinho, no capítulo 2, e sangue e água, no capítulo 19, quando o corpo de Jesus sem vida é transpassado pela lança. Dali sai aquilo que unanimemente os padres da igreja vão dizer, a síntese de toda a fé católica quanto aos sacramentos: batismo, sangue, água e Eucaristia. Já aqui vislumbrados misticamente na água e no vinho. Portanto, capítulo 2 e capítulo 19 são a abertura e a coroação, o fim, o termo, o ápice do quarto evangelho, que tem uma estrutura sacramental. Estrutura sacramental. O capítulo 1 fala da origem divina de Jesus. Por isso, na iconografia cristã, isso nós devemos a Santo Irineu, bispo de Lyon, proclamado por Papa Francisco como doutor da igreja. Excelente decisão. É o primeiro padre da igreja que enxerga nas 4 figuras do capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel e no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Os 4 animais que são vistos, que são contemplados pelo profeta lá no Antigo Testamento, são Mateus, é representado pela figura do
homem, porque o seu evangelho começa com a genealogia do homem Jesus. O evangelista Marcos é representado pela figura de um leão, porque nosso Senhor Jesus Cristo é descrito ali como o que é objeto da pregação de João Batista, aquele que viveu no deserto, que é o lugar do leão. Preparai os caminhos do Senhor. A figura do leão, a figura do touro, é associada com São Lucas, porque ele começa o seu evangelho narrando o sacrifício do templo. O pai de João Batista, Zacarias, está no templo. Depois de duvidar do anjo, ele fica mudo. Já o quarto evangelho é representado pela figura da águia, porque a linguagem de São Lucas e de São João é como a águia que nas alturas começa a sua reflexão sobre a divindade de Jesus, sobre a sua origem divina. Pois bem, essa estrutura sacramental acaba sendo, no capítulo 1, vamos recordar alguns capítulos do Evangelho segundo João. Nós temos o capítulo 1, esse prólogo belíssimo da origem divina de Jesus. O capítulo 2, nós temos Jesus, o novo templo, bodas de Caná. Depois nós temos Jesus expulsando os vendilhões, no capítulo 2. No capítulo 3 nós temos uma estrutura também batismal. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. O diálogo de Jesus com Nicodemos. O capítulo 4 nós temos uma estrutura sacramental também. O diálogo de Jesus com a samaritana e por aí vai. Pulemos para o capítulo 9, a cura do cego de nascença também, uma estrutura sacramental. Depois temos pulemos para o capítulo 11, no relato de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Marta e de Maria, a ressuscitação de Lázaro, e por aí vai. E onde Nossa Senhora está inserida? Está inserida lá no começo. Reparem que no Evangelho de hoje não é dito que Jesus estava lá. É dito que Maria Santíssima estava lá e Jesus foi convidado. Compreende-se por quê? Não se convida numa família, numa estrutura matriarcal como a família judaica, o que é um indício de que São José já estava morto, porque Maria Santíssima estava lá, São José não é citado, e Jesus foi convidado. Primeiro você dirige o convite para a mãe, o filho vai, digamos assim, a tiracolo. Sim, assim é verdade. Foi Nossa Senhora a convidada. Pois bem, então nós temos aqui uma estreita relação entre o esposo e a esposa. O esponsal vai acontecer no capítulo 19. Aqui nós temos algumas alusões. E temos como que a mãe preparando o seu filho para o casamento. Ela, nas bodas de Caná, está como convidada. Na cruz está como testemunha de um casamento. Por isso, Caná é tão importante para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.